Bom dia, segundo ano. Hoje nós vamos dar continuidade aos exercícios da hora do estudo. Então, na página 45, nós paramos na questão ali 5 e 6. Então, a questão 5, ela trata ali de um trecho do Cortiço de Aloysio Azevedo. Então, eu peço que vocês pausem o vídeo para que vocês possam fazer a leitura, tá bom? Então, podem pausar, fazer a leitura para a gente ver as questões que seguem. Então, gente, a questão 5 fala o seguinte para nós. O efeito expressivo do texto, bem como seu pertencimento ao naturalismo e literatura, baseia-se amplamente no procedimento de explorar de modo intenso aspectos biológicos da natureza. Entre esses procedimentos empregados no texto, só não se encontra, né? Qual deles não está? Então, como vocês leram o texto, nós vamos ver quais deles estão e quais não está, né? E o qual não está, porque é uma questão só que não está. Então, a letra A, representação do homem como ser vivo em interação constante com o meio ambiente, né? Então, esse aspecto biológico nós encontramos no texto, né? De repente, se vocês quiserem observar ali no texto, né? E encontrar, são várias partes ali que indicam essa representação do homem como ser vivo, né? Interagindo com o meio ambiente. Na B, nós temos exploração exaustiva dos receptores sensoriais humanos, como a audição, a visão, olfato, a gustação, bem como dos receptores mecânicos. Também nós encontramos isso, né, gente? Ali ele fala da visão, por exemplo. Ela era cobra verde, traiçoeira, lagarta viscosa, muriçoca doida, né? Então, fala ali sobre desejos também, as fibras embambecidas pela saudade da terra, picando-lhe as artérias. Então, tem vários elementos que indicam pra gente, né, essa parte também. Na próxima página, que é na página 45, no caso, no 46, a letra C fala assim: figuração variada tanto de plantas quanto de animais, inclusive observados em sua interação. Essa também nós conseguimos encontrar. Vocês viram muriçoca, lagarta, né? D. ênfase em processos naturais ligados à reprodução humana e à metamorfose dos animais. Também acontece no texto. A que não acontece é essa focalização dos processos de seleção natural como principal força direcionadora do processo evolutivo. Né? Então, nesse trecho lido, essa parte não aparece. Né? Nós não temos esse foco na seleção natural, onde o mais adaptado sobrevive. Né? Ele é direcionado por um outro foco, que é esse dos animais, das sensações. Né? Na 6, em que oposição pragmática do naturalismo ao romantismo verifica-se no excerto e na obra que pertence. A presença de uma linha de continuidade entre o movimento romântico e a corrente naturalista brasileira, a saber, a então, exaltação patriótica da mistura de raças. Será que é isso que acontece tanto no naturalismo quanto no romantismo? Não, né, gente? Não é, porque essa exaltação da pátria ela é vista apenas no romantismo. No naturalismo nós não vemos isso. B. Necessidade de autodefinição nacional. Essa questão é a questão verdadeira. Por quê? Porque na obra ele busca isso, né? Tanto na obra Cortiço quanto no trecho que foi lido, né? Essa necessidade de se mostrar, né, como uma pessoa que pertence a um país específico. Se ele fala aversão ao cientificismo, não, porque eles utilizam o cientificismo para tentar provar as teses que são colocadas. Recusa dos modelos literários estrangeiros, né? Também ele não faz essa recusa porque ele é baseado nesses modelos. E idealização das relações amorosas, elas não são idealizadas nos dois, né? Apenas no romantismo. Na questão 7, nós temos ali duas personagens, a Pombinha e a Rita Baiana, né? Então, quando a gente fala de cada uma das personagens, né? A Rita
é uma pessoa, né, que é totalmente contra, os aspectos dela são aspectos contrários aos da pombinha, né? Então, a pombinha, ela é loura, ela é pálida, né? É cabeça de menina de boa família, né? Modos, menina de boa família. Aí, o que que acontece? A pombinha, ela se casa também a fim dessa ascensão social que ela buscava. E, no fim, ela descobre, numa parte do romance, a sua plenitude na prostituição. Então, vejam, ela era de uma maneira, uma menina recatada de família, e no fim, ela acaba no mundo da prostituição. Já a Rita Baiana, ela possui um cabelo farto, um cabelo crespo, reluzente, e ela tem uma personalidade inalterada ao longo do romance. Ela começa de uma forma e ela continua da mesma maneira até o final do romance. Isso é um fato bem marcante entre as duas. Enquanto a pombinha muda de características, né, a Rita Baiana não. Então, a resposta certa dessa questão é a letra D. Na questão 8, considera-se o início do movimento naturalista no Brasil quando? Já falamos sobre isso, inclusive, nessa obra ali que tem essas duas personagens, é a obra que identifica. É o Cortiço da Luiza Azevedo. Muitos falam que é o Mulato, mas, né, a gente sabe que o Cortiço, alguns autores também colocam ali como pertencentes à primeira obra naturalista do Brasil. Gente, para a questão 9, vou pedir para que vocês pausem o vídeo e façam a leitura, tá? É um texto que fala ali da obra do Bom Crioulo, tá? É uma obra bem interessante e ela relata ali alguns casos de homossexualidade, tá bom? Então, leiam o textinho para a gente ver o que ele está pedindo ali na próxima questão. Então, após a leitura do texto, nós temos ali, sobre o trecho do capítulo 11 de Bom Crioulo e sua relação com o todo do romance, assinale a alternativa correta. Então, gente, como vocês leram o texto, possivelmente vocês já saibam, né, qual é a resposta correta. Seria a letra E. Por quê? Quando ele diz assim, as palavras de Herculano provocaram a indignação de Amaro. Embora o bilhete sem resposta já lhe tivesse incutido na imaginação a possibilidade de que o grumete estivesse amigado com outro homem, né? Então, é um texto, né, bem forte, sim, do Adolfo Caminha, e é um texto que trabalha esse lado da parte da homossexualidade, tá bom? Na próxima questão 10 também é um trecho do Cortiço, né? Vocês vão fazer a leitura, e essas duas questões são questões descritivas. Então, a letra A diz assim: explique a que se refere o rigoroso ascetismo inicial da personagem em questão e as modalidades diretas e brutais de exploração que ela emprega. Então, gente, na letra A eu posso explicar o que? Ele fala sobre o João Romão, a forma do João Romão viver, né? A ambição que ele tem, que é o quê? Que é ascender socialmente, né? Ele quer ser importante de alguma maneira. E a letra B, identifique a mulher escrava e o modo como se dá sua transformação em companheira máquina. Gente, é bem forte essa parte. Então, a Bertoleza, o que ela faz? Ela confia em João Romão e ela acaba dando para ele todas as suas economias para que no final ela seja rejeitada, né? Quando ela vê que a sua carta de alforria é falsa e que João entregaria ela à polícia, ela acaba se suicidando, né? Então, é bem triste essa parte da Bertoleza, né? Ela acreditava nele e ela acabou perdendo essa crença no ser humano por causa do que ele fez. Ali na próxima, contemporâneo de Luiz de Azevedo, Machado de Assis consagrou-se pelo caráter genuíno de sua obra, sobre a qual se afirma. Então, Machado de Assis pertence ao realismo, né? Então a gente vai rever um pouquinho aqui algumas coisas. A primeira, expressiva produção do autor inclui uma primeira fase em que são vinculadas as obras Helena e Yaya Garcia. Então, essa questão é correta, né? Quando nós estudamos o Machado de Assis, nós vimos que essa questão ali
ele teve 3 fases específicas. A gente estuda na escola a primeira e a segunda. A terceira já é um nível diferenciado, né? Muitos dizem que são só 2, mas alguns críticos literários falam de 3. Um traço marcante no discurso do narrador de Dom Casmurro é a presença de incoerências na avaliação do seu passado, né? Isso a gente viu também quando nós trabalhamos ali com a leitura da obra, né? É uma obra bem importante, inclusive. Não lembro quem que vai apresentar ela, mas, né? É uma obra que vai trazer para a gente várias ideias em relação a essa incoerência, né? Do passado com o presente. Na terceira, nós temos: os contos de Machado de Assis diferenciam-se dos romances, não apenas pelo ritmo das narrativas, mas principalmente pelas temáticas abordadas. Essa é falsa, gente. Por quê? Porque as temáticas eram as mesmas, né? Eram as mesmas, então não houve essa diferença. Próximo. A ação em Quincas Borba desenvolve-se em Barbacena e no Rio de Janeiro, sendo esse último local de onde o fortúnio do personagem Rubião. Verdadeira essa questão. Então, quem vai apresentar Quincas Borba vai falar sobre essa parte também. O narrador de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de início, explica em detalhes ao leitor o processo de narração além-túmulo. É falsa. Por quê? Porque ele fala sobre a sua morte e depois sobre a sua vida. Então, a resposta certa é a letra C. Lá na página 48, vocês têm a questão 12, né? Então, a questão 12, ela diz pra gente o seguinte: na obra-prima de Aloísio Azevedo, O Cortiço, então, o que nós podemos observar nessa obra? Podem-se perceber as características básicas da prosa romântica. Falso. Naturalismo. B. Transporta-se o leitor ao doloroso universo dos miseráveis e oprimidos migrantes que, fugindo da seca, se abrigam em acomodações coletivas. Falso. Por quê? Porque não são os migrantes que vêm, né? Eles não estão fugindo da seca, eles são pessoas que são os oprimidos da sociedade, que não tem um lugar específico para eles. C. Consagra-se na literatura brasileira a prosa naturalista, marcada tanto pela associação direta entre meio e personagens quanto pelo estilo agressivo. Essa sim é verdadeira. A gente viu, quando nós trabalhamos com as características do naturalismo, que elas fazem isso, né, gente? Elas acabam trazendo para nós essa ideia, né? E essa ideia é uma ideia bastante importante em relação ao que a gente está trabalhando. Daí, a questão 13, vocês têm lá, ó. Assinale a alternativa que contém a afirmação correta sobre o naturalismo no Brasil. Ele fala assim, ó: o naturalismo usou elementos da natureza selvagem do Brasil do século XIX. Falso. Natureza selvagem do Brasil é o romantismo. B. A valorização da natureza rude verificada nos poetas árcades se prolonga na visão naturalista. Não. Arcadismo foi uma outra corrente que não tem nada a ver com o naturalismo. O naturalismo no Brasil esteve sempre ligado à beleza das paisagens da cidade do interior do Brasil. Falso. Falso porque ele é trabalhado a parte urbana, né? Então é errado também. D. O naturalismo, por seus princípios científicos, considerava as narrativas literárias exemplos de demonstração de teses e ideias sobre a sociedade e o homem. Essa é a questão correta, né? Por quê? Porque a gente viu que o naturalismo ele também tem o nome de romance de tese. E por causa disso, ele acaba ganhando essa característica, né? De ter que explicar alguma coisa pelo princípio científico. Daí na letra E. O naturalismo do século XIX no Brasil difundiu na literatura uma linguagem científica e hermética, fazendo com que os textos literários fossem lidos apenas por intelectuais. É falso, né, gente? Porque a linguagem que ele utiliza não é uma linguagem difícil, hermética, como ele fala ali. É uma linguagem objetiva, né? É uma linguagem que traz uma facilidade para o leitor, tá? Então, pessoal, como tarefa, eu vou pedir que vocês terminem essa parte da hora do estudo, tá bom? Então, vocês podem daí depois postar lá, pode ser no grupo,
para eu poder validar a aula de vocês. Então, a tarefa é questão 14, da 14 até a 21, tá bom? Vocês têm um tempo para fazer. Na próxima semana, a gente vai fazer a correção dessa tarefa e já vamos fazer também a apresentação dos livros, né? Lembram que eu marquei para o dia 31? Então, se preparem, se organizem. Se a gente estiver no colégio, vamos fazer na escola, se não, cada um pode preparar a sua apresentação pelo PowerPoint, né? E fazer por meio da nossa Meet, tá bom? É só apresentar os slides ali e aí eu valido a aula de vocês, esse trabalhinho que vai valer 2 pontos. Não deixem de fazer, tá bom, gente? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.